Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nosso texto hoje, Mateus 24. Quando a incerteza do mundo nos chama à vigilância do coração. Em tempos de instabilidades, não é o medo que nos sustenta, mas é a fé alinhada com a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade está descrita em Sua palavra. Em um dos discursos mais profundos que Jesus traz sobre o futuro, ele fala de crises, enganos, dores, perseverança, não para gerar pânico, mas para preparar a nossa mente. O foco de Jesus não é a data, não é o momento, não é o que está acontecendo, mas é a postura interior. É como eu olho para isso que está acontecendo. Como manter a fé firme quando o mundo parece perder o controle. Vamos à leitura? Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele? Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os enviei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está ali está ele, dentro da casa. Não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então,
Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui terminamos esse capítulo. Vamos a os lugares de nós olharmos e nos perguntarmos: como que eu aplico essa verdade à minha vida? Jesus alerta aqui sobre os falsos cristos e os discursos confusos. A verdade de Deus protege o nosso coração do erro. Em tempos de medo, a busca por respostas rápidas e momentos de impulsividade pode trazer confusão. Nesse texto, nós vemos sobre guerras, crises, dores. Jesus está falando de conflitos, sofrimentos como parte de um mundo em queda. Isso não é o fim, mas é o sinal de um mundo que precisa de quê? De redenção. Crises despertam ansiedade, despertam sensação de perda de controle. E aqui Jesus fala também do esfriamento do amor. Muitos vão se esfriar. Permanecer no amor é um sinal de maturidade espiritual, mas o excesso de tensão gera distanciamento emocional. A perseverança, quem permanece até o fim, será salvo. A fé, a caminhada, entendem? Nós precisamos permanecer. Resistência espiritual, sustentação da nossa saúde emocional, vigiar, vigiar. Jesus ensina vigilância, não é especulação. O tempo pertence ao Senhor. Não é ficar perguntando quando que será? Será que vai ser amanhã? Será que não? Não é especular, é viver.
É viver e entender que o tempo é ele quem determina. Viver preso lá no futuro vai me gerar ansiedade, não é? Viver aqui, nesse momento, me traz equilíbrio, porque eu só consigo viver no presente. Lá no futuro eu não sei o que vai acontecer. Posso planejar o futuro? Claro que eu posso, mas não sei se vai sair do jeito que eu planejei. E aplicar na minha vida essas verdades é discernir, né? Discernir, mas não ter medo de agir, de viver, de estar aqui no agora. Perseverar, perseverar e continuar no caminho. Vigiar, sem ansiedade, porque a ansiedade nos leva para lugares difíceis. Minha fé está sendo guiada pela esperança ou pelo medo? Ou pela ansiedade? Quais momentos você vê na sua vida hoje? Quem vive atento ao coração atravessa qualquer tempo com a esperança. E o coração aqui é a nossa mente, é como nós pensamos, é como nós vemos os acontecimentos, é como nós decidimos viver o agora. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse momento. Nos ensina a viver com esperança e não com ansiedade. Nos ensina a entender que a nossa vida é construída aqui, no agora. Precisamos entender que o Senhor, sim, sabe o futuro, que o Senhor controla todas as coisas, mas nós não temos o controle de nada. Podemos viver o que está acontecendo nesse momento e sentir o que o Senhor tem para as nossas vidas, direciona a nossa vida, nos ensina a ser mais maduros espiritualmente. Ensina-me, Senhor, a esperar o seu tempo e a entender o teu agir na minha vida. Abençoa os nossos irmãos que estão sempre aqui conosco, lendo a tua palavra, também fazendo suas reflexões e aprendendo a viver dentro da sua vontade, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, te dê uma vida centrada na sua palavra, que você possa construir coisas boas aqui no agora e deixar o controle para Deus, fazer as coisas, fazer fluir, viver com a esperança e entender que tudo aquilo que você imagina para o amanhã nem sempre sai igual você planeja. Pode sair muita coisa como você planejou, mas muitas coisas não vão acontecer como você planejou. Entenda também que viver o melhor é viver o agora, é se permitir viver o hoje com abundância, com alegria, entendendo que o caminho da esperança é o melhor lugar. Fiquem com Deus até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.